E aí, tudo bem? Imagina você lá, nos anos 80, anos 90, lendo o seu gibizinho do Wolverine. De repente você vem para 2017 e está passando o filme Logan. Aí você vai assistir. O que você ia achar? Que comparações você ia fazer com esse filme e com a informação que você tinha lá dos anos 80 e 90? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Nesse vídeo eu não vou comparar o filme com a história em quadrinhos O Velho Logan. O Velho Logan foi feito nos anos 2000, eu não tinha informação disso. Vamos brincar que eu só sabia o que aconteceu nos anos 80 e 90 e depois venho para 2017. O que eu sabia das HQs do Logan nos anos 80? O Wolverine era publicado, lógico, em X-Men, né? Então anos 80 e 90 eu cresci lendo a fase do John Byrne, sempre o Chris Claremont, né, descrevendo na revista X-Men, primeiro com o John Byrne desenhando e co-escrevendo, depois com Dave Cockrum voltando para o título, depois Paul Smith, que foi uma fase muito legal também, depois John Romita Jr. e por aí foi. Primeira minissérie do Wolverine foi isso aqui, ó, primeiro título em que ele apareceu sozinho, foi isso aqui, minissérie Wolverine, que hoje a gente chama de Eu, Wolverine. Isso aqui foi publicado em 1987, é aquela minissérie clássica do Chris Claremont e do Frank Miller, que já foi republicada várias vezes aqui. Eu tenho essa edição aqui, para mim essa é a mais legal, porque além de ter a minissérie, tem as edições de X-Men que se relacionam com a minissérie. Então, mas tem, já saiu pela Salvat, saiu por um monte de outras editoras. Que mais a gente lia? Nossa, isso aqui nunca foi republicado. Wolverine Kitty Pryde. Esse aqui é de 89. Minissérie do Wolverine e da Kitty, em que ela se transforma na Lince Negra, que eles vão pro Japão. A história é legal, o desenho é meio ruinzinho do Al Milgrom, mas a história é do Chris Claremont. Primeira edição de luxo do Wolverine que saiu no Brasil, que eu me lembre, foi essa minissérie sensacional aqui, Wolverine e Destrutor. Isso aqui também de 89. Desenhos lindos aqui do John J. Muth e Kent Williams. Kent Williams desenha só o Wolverine, John J. Muth desenha só o Destrutor. E é escrita por Walter Simonson, que é sensacional, Louise Simonson, esposa dele. Vale muito a pena também, foi republicado acho que uma vez, ainda pela Abril, nunca saiu pela Panini encadernado, nem em outro lugar. Uma pena. E aí, nos anos 90, ele ganha uma revista, solo. Revista mensal do Wolverine, peguei aqui só o número 1 da Abril, de 92. Eu peguei só esse aqui, o primeiro número, mas eu tenho a coleção completa dessa aqui. E agora ele está republicando as primeiras edições aqui na coleção histórica Marvel Wolverine. Vai até o número 27, se eu não me engano. E aí tem... Ainda, quando a gente está gravando hoje aqui, ainda não saiu o número 4. Até agora saiu até o número 3. Vem aí com a fase do John Buscema, escrita por Chris Claremont. Depois a fase do Archie Goodwin, desenhada pelo John Byrne. Material sensacional, se você ainda não comprou, recomendado. Vamos começar então a falar dos personagens que tem no filme Logan e na história em quadrinhos do Wolverine nos anos 80 e 90. Todos os personagens, lógico que existem nas histórias em quadrinhos, tá? Eu não vou falar aqui dos personagens que foram inventados no filme, aquela família que eles salvam, eles não existem na história em quadrinhos, não vou falar. E também não vou falar de personagens que surgiram depois do ano 2000, só vou dar uma pincelada bem de leve. Vamos falar primeiro, lógico, do Wolverine. Eu não vou falar aqui quem criou o Wolverine, que história ele apareceu pela primeira vez. Eu já fiz isso num vídeo que chama Tudo o que você precisa saber sobre Giant Size X-Men número 1. Se você ainda não assistiu, vai lá, tá no YouTube, procura lá no canal, também tá lá no Face. E é bem legal, eu falo sobre a origem de todos os X-Men, tanto os antigos quanto os novos, quem criou a primeira vez que apareceram. Então não vou voltar a falar disso aqui. Vamos só comparar os personagens. Os personagens do filme Logan, Wolverine nas HQs nos anos 80 e 90.
Eu não ia saber quem é esse cara, a não ser quando ele bota as garras pra fora, eu não ia fazer a menor ideia de que esse cara aqui era o Wolverine. Primeiro, cabelo branco, eu não tinha essa referência da história O Velho Logan. O cabelo dele não parece com o do Wolverine, é um cabelo curto normal. Ele tem uma barba grande, cheia, branca, não é igual ao Wolverine, o Wolverine tinha aquelas costeletas. Esse cara aí pra mim ia parecer mais o pai do Popeye do que o Wolverine. Outra coisa, esse cara é alto. Esse cara tem quase 2 metros de altura. Esse cara é boa pinta. O Wolverine é um cara feio, baixinho de 1,60 m, peludo, horroroso. Por que esse cara é o Wolverine? Eu não entendi nada. Eu teria que ver os filmes passados para entender toda a história do Hugh Jackman com o personagem, para poder fazer uma referência e falar, ah tá, esse cara já está interpretando o Wolverine. Já teve filmes em que o cabelo dele parecia com o do Wolverine, tudo bem. Outra coisa, ele só vai parecer com o Wolverine mesmo no filme, nos últimos, sei lá, 10 minutos do filme, que eu acho um desserviço pra quem é fã. Se é fã do personagem, ele só vai parecer com o personagem que você gosta no finzinho do filme, mas ele vai parecer um cara totalmente diferente. Não tem nada a ver. Ponto positivo, o Hugh Jackman é um puta ator, fez um baita trabalho, ele é o Wolverine na tela, ele te convence que ele é esse cara, e isso pra mim é um grande mérito pro cara e pro filme. Pra mim, se perguntassem nessa época como é o Wolverine velho, a referência que eu teria de Wolverine velho é essa aqui. O Wolverine de Dias de um Futuro Esquecido. Esse é o Wolverine velho que a gente conhecia até aquele momento. Vamos agora falar do Professor X. Também não vou dizer quem criou ele, chover no molhado, vocês estão careca de saber quem foi. Nem a primeira vez que ele apareceu, vocês também estão careca de saber quem foi. E eu já falei naquele vídeo lá do Giant Size X-Men número 1. Aqui está, professor no filme, professor na HQ. Muito bom a interpretação do Patrick Stewart, ele é um grande ator, ele faz muito bem o professor. Nesse filme especialmente está muito legal essa questão dele ter Alzheimer e tá com os poderes fora de controle. E esse cara nasceu para ser o Xavier, né? Ele tem a cara do professor Xavier, foi uma ótima escolha. Depois eu ia saber vendo os filmes anteriores que ele já fez o Xavier várias vezes. A única coisa que eu ia estranhar é que ele tem um pouco de cabelo nesse filme. Mas a explicação que o James Mangold, que é o diretor, deu é que ele está perdendo os poderes e os poderes estão descontrolados e são os poderes que deixam ele sem cabelo. Então ele está voltando a crescer cabelo, significa que os poderes dele estão em declínio ali. Mas não tenho muito a dizer contra a interpretação do Patrick Stewart, nem a caracterização dele no filme. Os grandes personagens do filme são o trio principal. E vamos falar do terceiro membro desse trio agora. Na verdade eu não vou falar muito desse terceiro membro do trio, porque ele não existia na época que eu li isso aqui. Ele é uma criação dos anos 2000, que é a X-23. A X-23 apareceu, todo mundo sabe também, no desenho X-Men Evolution, e depois foi trazida para HQ. Eu não tinha nenhuma referência disso nos anos 80 e 90, não vou falar dela, só vou dizer que eu pessoalmente sempre achei o personagem ridículo, uma merda, literalmente, mas no filme eu achei sensacional o jeito como eles mostraram o personagem, principalmente a interpretação dessa atriz novinha, que é a Daphne King. Stephen Merchant interpreta o Caliban. Caliban é um personagem que surgiu em X-Men 148 de 1981. Ele foi criado no papel, quer dizer, tá dizendo lá que quem criou foi Chris Claremont e Dave Cockrum, em todos os registros que você vê. Só que isso não é verdade. Caliban tinha surgido antes, e para isso a gente precisa explicar um pouco o contexto. Chris Claremont e John Byrne estavam fazendo os X-Men. John Byrne já estava meio de saco cheio, querendo sair. Mas na fase final, ele veio uma ideia do Jim Shooter, que era o editor-chefe, dizendo o seguinte: se eles moram numa escola para jovens superdotados, precisa ter algumas crianças lá para eles treinarem, porque não pode ter uma escola só com um monte de adulto já velhão. O que o John Byrne propôs? Por que a gente não cria uns novos mutantes? A gente faz uma escola nova de mutantes mais jovens e aí os X-Men treinam esses caras. Ah, legal, vamos colocar primeiro a Kitty Pryde para ser essa jovem e depois a gente coloca mais alunos jovens. O que o Jim Shooter falou? Não, essa ideia não é legal, não vamos fazer. Mas o John Byrne já estava desenvolvendo
E um dos personagens que ele tinha criado se chamava Caliban. O Caliban do John Byrne é muito diferente do Caliban que acabou aparecendo nas histórias em quadrinhos. Ele era isso aqui, um mutante extremamente grotesco, e para ele poder sair na rua, ele usava uma roupa que parecia que ele era um cara normal, tinha uma cabeça ali e tal, mas na verdade ele tinha uma outra estrutura de corpo. Esse era o personagem que ele estava desenvolvendo para esses novos mutantes. Como o Jim Shooter não aprovou a ideia, John Byrne também não usou o personagem, deixou ele encostado lá. E anos depois, o Jim Shooter teve uma ótima ideia. Por que a gente não faz os novos mutantes? A mesma ideia do John Byrne, idêntico. John Byrne falou, olha, eu não quero mais nada a ver com isso, eu abro mão de dizer que fui eu que inventei essa ideia, se o Chris Claremont parar de dizer que ele inventou também a Tropa Alpha, que o John Byrne tinha criado praticamente sozinho. Então eles fizeram esse acordo, e o John Byrne não aparece como criador dos Novos Mutantes, que também foi ideia dele, e também Caliban foi ideia dele. Chris Claremont trouxe o Caliban com esse nome só, mas a aparência totalmente diferente, aí em X-Men 148, e ele apareceu pela primeira vez no Brasil em Super Aventuras Marvel 51 de 1986. Quem é o Caliban? Caliban, nas histórias em quadrinhos, é um mutante albino com feições bem grotescas. Ele mora nos esgotos, ele é um dos Morlocks. O poder dele é detectar outros mutantes. Na aventura em que ele aparece pela primeira vez ainda não existem os Morlocks aparecem mais pra frente. E a Kitty Pryde acaba indo lá para baixo nos esgotos junto com os X-Men, e o Caliban se apaixonava por ela. Aí numa trama posterior, naquela trama em que o Caliban se apaixona por ela, a Calisto é derrotada pela Tempestade em combate e a Tempestade se torna líder dos Morlocks. Para se vingar da Tempestade, a Calisto forja a morte da Kitty, pega uma indigente morta e faz com que Masque, um mutante que mudava as feições das pessoas, transformasse essa indigente na Kitty Pryde. Os X-Men ficam achando que ela morreu. A Calisto sequestra a Kitty, leva lá para os esgotos, e o Caliban iria se casar com ela. Eles iam fazer o casamento da Kitty com o Caliban. Na verdade, a Calisto não estava nem aí pro Caliban, ela queria mais era espizinhar os X-Men e falar, vou fazer essa sua menininha queridinha aqui casar com esse meu monstro aqui. E é o Wolverine que percebe que aquela morta lá que tem a cara da Kitty não é a Kitty, porque ele consegue sentir o cheiro das pessoas, vê que não é, e eles vão lá pro esgoto, resgatam a Kitty. E o Caliban era um personagem bonzinho, né? Ele estava ali no meio de todas essas tramas malignas aí, mas ele tinha um bom coração. Ele fala, Kitty, pode ir embora, eu sei que você não gosta de mim, não tem problema. Aí futuramente outros escritores pegaram também o Caliban e acabaram deturpando muito o personagem. Tem uma fase em que ele se torna um membro do X-Factor, depois mais pra frente ele fica totalmente deformado, ele fica parrudo, bem fortão, com o rosto bem diferente daquele que a gente conhecia. No filme é muito semelhante a esse personagem inicial aqui do Caliban, é um mutante albino que consegue detectar outros mutantes. A diferença é que ele não tem feições tão grotescas quanto o Caliban, né? Esse ator, o Stephen Merchant, ele tem umas feições bem peculiares, mas não é o que a gente poderia chamar, não tem ali uma maquiagem para deixar ele deformado, mas a caracterização tá bem decente no filme. Tem um personagem lá, quando o Wolverine e a X-23 chegam naquele refúgio das crianças, que se chama Rictor. Rictor é um personagem que existe nas HQs, tem muito pouco a ver com o que a gente vê no filme. Rictor nas HQs apareceu pela primeira vez em X-Factor 17 de 1987. Foi criado por Walter Simonson e Louise Simonson. Primeira aparição dele no Brasil, X-Men 37 de 1991. Quem era o Rictor nos quadrinhos? Era um mutante que tinha poderes sísmicos, ele conseguia fazer pequenos terremotos ali. Ele é encontrado pelo X-Factor, ele é mexicano, seu nome é Julio Richter, e ele é adotado pelo pessoal do X-Factor, posteriormente acaba entrando ali para os Novos Mutantes, depois X-Force. No filme é um menino que tem um poder que eu nem lembro sinceramente se tem a ver com poder sísmico. Na verdade eu nem lembro mais, porque não tem absolutamente nada a ver. É um menininho ali que tem um poder junto com vários outros que estão acompanhando ali o Wolverine e a X-23. Agora vamos falar dos Carniceiros, né? O grupo que persegue lá o Wolverine e a X-23.
Eles apareceram pela primeira vez em X-Men 229 de 1988, nas histórias em quadrinhos, e eles foram criados por Chris Claremont e Mark Silvestri. Primeira aparição deles aqui no Brasil em X-Men 40 de 1992. Uma curiosidade dessa edição aqui brasileira é que foi a edição em que saiu uma carta minha publicada. Tem aqui. X-Men 40 é onde aparece pela primeira vez os Carniceiros. Eles eram um grupo de ciborgues que ficava saqueando bancos, casa de pessoas, eram ladrões, basicamente. Eles moravam no deserto, na Austrália, e os membros dele na época eram Esmaga-Ossos, Racha-Crânio, Lindinho e mais um monte de outros ciborgues. Depois eu vou falar desses principais aí mais pra frente. Os X-Men tinham sido dados como mortos e vão parar, acabam se defrontando com os Carniceiros, e acabam prendendo eles, e a maioria deles passa pelo Portal do Destino, que era um portal que reiniciava a vida das pessoas. Então, vários desses carniceiros deixam de ser carniceiros, mas 3 deles, que são exatamente o Esmaga-Ossos, o Lindinho e o Racha-Crânio, conseguem fugir. Os X-Men pegam o refúgio deles na Austrália e passam a morar lá. E eles tinham um aborígene que morava lá, que se chamava Teleporter, que levava eles através de portais para vários lugares para eles irem roubar, né, os carniceiros. E os X-Men passam a usar também o Teleporter como meio de transporte para vários lugares do mundo, para eles ajudarem as pessoas. Eles ajudam a devolver todo esse tesouro que os carniceiros tinham roubado para os seus donos. Essa foi a primeira aparição deles. Posteriormente entra o Donald Pierce, a Lady Lethal e Cole, Macon e Reese, que eu já vou falar deles daqui a pouco. E o Pierce passa a ser o líder do grupo, chama os Esmaga-Ossos, o Racha-Crânio e o Lindinho para ser também da equipe, e eles se juntam para pegar o Wolverine. Todos eles têm um motivo para odiar o Wolverine e eles vão caçá-lo. Essa é a origem dos personagens na história em quadrinhos. No filme, é um grupo de ciborgues que quer pegar a X-23 e por isso acaba se confrontando com o Wolverine. Não tem nenhuma particularidade, vocês vão ver quando a gente fala dos personagens, eles são um grupo de ciborgues, ponto final. Donald Pierce é interpretado no filme por Boyd Holbrook. Boyd Holbrook é aquele ator que fez Narcos, né, junto com o Wagner Moura. Donald Pierce foi criado em X-Men 132 de 1980. Ele foi criado por ninguém menos que Chris Claremont e John Byrne. No Brasil, a melhor edição em que você vai ver essa história já foi publicada trocentas vezes aqui, mas essa é a mais luxuosa e mais legal. X-Men, a saga da Fênix Negra da Panini. Donald Pierce é um ciborgue. Ele era do círculo interno do Clube do Inferno. O Clube do Inferno era uma instituição que queria dominar o mundo e tinha ali no seu círculo interno, ou seja, os seus diretores. A maioria deles eram mutantes, a única exceção era o Donald Pierce. O personagem foi criado, o visual dele, todos os membros do Clube do Inferno, desse círculo interno, o visual deles foi baseado num ator da vida real. E o Donald Pierce, o visual dele foi baseado no ator Donald Sutherland, que é o pai do Kiefer Sutherland. O Donald Pierce era um ciborgue e ele era muito racista com relação a mutantes, então a permanência dele no círculo interno foi curta. Ele se defrontou com os X-Men durante a saga da Fênix Negra e depois ele reuniu os Carniceiros para pegar o Wolverine. No filme ele é um ciborgue que quer pegar a X-23, não tem muita coisa além disso, o personagem não tem mais nenhuma profundidade a não ser essa. Tem um personagem, um desses ciborgues no filme que se chama Macon. Macon é um personagem que existe nas histórias em quadrinhos. Ele foi criado em X-Men 133 de 1980, também criado por Chris Claremont e John Byrne, e também a aparição dele está aqui em A Saga da Fênix Negra da Panini. Quem ele era nessa história? Um soldado do Clube do Inferno. Tinha um grupo de soldados com essa roupa característica aqui que tenta barrar os X-Men quando eles invadem o clube. E o Wolverine, como ele tinha caído lá para o esgoto por causa do poder do Harry Leland, ele retorna e enfrenta 3 soldados antes de chegar até os X-Men. E esses 3 soldados, ele fica implícito ali que ele estripa, que ele mata esses caras. E eram esses caras, o Macon, o Cole e o Reese. Nessa época era isso, o John Byrne tinha uma ideia que o Wolverine fosse um assassino psicótico mesmo, que ele fosse lá pra cima e matasse quem tivesse que matar e não tava nem aí. Isso aparece várias vezes na fase dele nos X-Men, mas depois o Jim Shooter disse que não, que o Wolverine não tinha matado ninguém, ele só tinha machucado os caras
e aí mudou e eles puderam trazer esses caras de volta. Eles foram bastante cortados pelo Wolverine e por isso se transformaram em ciborgues e passam a trabalhar para a Lei de Lethal em um determinado momento e depois se juntam aos Carniceiros. No filme é um ciborgue, acho que nem é dito o nome dele e não tem nada a ver com o personagem da história em quadrinhos. O ator Daniel Bernhardt interpreta um personagem chamado Bonebreaker. Aqui no Brasil, no Brasil o personagem se chama Esmaga-Ossos e ele apareceu também em X-Men 229 de 1988, também criado por Chris Claremont e Mark Silvestri, também está aqui na X-Men 40 de 1992. Nas histórias em quadrinhos ele era um dos carniceiros originais, ele tinha um visual legal, em vez de ter pernas ele tinha como se fosse um tanque de guerra ali para se locomover. E no filme ele é um ciborgue, nada mais que isso. Um dos outros carniceiros se chama Pretty Boy, aqui no Brasil foi traduzido como Lindinho, que também é um dos carniceiros originais. Também surgiu aqui, nas mesmas edições que a gente já falou, é um dos carniceiros originais. No filme é um ciborgue. O personagem da história em quadrinhos ele era um cara bem bonitão, por isso tinha esse nome, e ele soltava uns filamentos dos olhos quando ele olhava fixamente para alguém, e normalmente mulheres, lógico, e seduzia essas mulheres para fazer o que ele quisesse. E esse era um poder dele que a gente nunca ficou muito claro se era uma coisa ciborgue ou mutante, mas no filme é um ciborgue normal, não tem absolutamente nada a ver com o personagem da HQ. Agora vamos falar dos personagens, dos carniceiros que não estão no filme. Junto com o Macon estavam o Cole e o Reese, como eu já falei, né? Quando o Wolverine estripou eles ali no Clube do Inferno. Eles se transformaram em ciborgues e eles tinham um visual muito parecido, era muito difícil saber quem era o Macon, quem era o Cole, quem era o Reese. Só tinha dois brancos e um homem negro, mas eu nunca sei dizer quem é o Macon, quem é o Cole, porque eles são muito parecidos. Também surgiu na mesma edição, também está aqui naquela história clássica Wolverine sozinho, que é onde eles sofrem ali na mão do Wolverine. Eles não estão no filme. Outro carniceiro que não aparece nesse filme é a Lady Lethal. Que é uma inimiga bem conhecida aí do Wolverine. Nos quadrinhos ela se chama Yuri Koyama. Mas ela surgiu pela primeira vez na revista Daredevil 197 de 1983. E nessa edição ela não era uma vilã nem nada disso. Ela era uma moça oriental que tem uma história de amor, uma história sofrida. E tinha morrido ali. Esse personagem foi criado por Danny O'Neill e Larry Hama. Mas era para ele não aparecer mais. Só que anos depois, em Alpha Flight 33, a revista da Tropa Alpha de 1986, eles trouxeram a personagem de volta com uma motivação totalmente diferente. Ela agora queria matar o Wolverine porque ela achava que o Wolverine tinha matado o pai dela, que era o Lorde Vento Negro, que era o homem que tinha desenvolvido o processo de colocar adamantium nos ossos. É uma história bem estapafúrdia, é um personagem meio confuso e você não entende muito as motivações dela. Ela quer matar o Wolverine, mas ela não tem tanto motivo para isso, porque o Wolverine não matou o pai dela, isso está bem claro, e na verdade o Wolverine que deveria querer matar ela, o pai dela e todo mundo, por ter colocado o adamantium nele, né? Mas o fato é que ela não está no filme, ela se junta aos carniceiros junto com Donald Pierce, e ela já apareceu no cinema, né? Ela já apareceu no filme X-Men 2, ela foi interpretada pela atriz Kelly Hu, e no filme X-Men 2 ela é uma mulher oriental com garras de adamantium, não tem quase nada a ver com o personagem da HQ. A Daredevil 197 é inédita no Brasil, mas a Alpha Flight 33 saiu aqui em X-Men 29 de abril em 1991. É a origem da Lady Lethal. E o último personagem dos carniceiros que não aparece no filme é o Racha-Crânio, que em inglês é o Skullbuster. Esse personagem também surgiu na origem dos carniceiros aqui, que saiu no Brasil em X-Men 40. Ele tinha um visual legal, ele tinha uma máscara de caveira, mas ele morreu bem rápido. Num assalto que os carniceiros fizeram à Ilha Muir, ele foi assassinado e depois ele foi substituído pela mutante Scylla no grupo. A história do filme Logan não é baseada em nenhuma história em quadrinhos, nem mesmo na história O Velho Logan. É uma história original
vamos só dar uma pincelada para quem já sabe ou quem não assistiu. O Wolverine tá velho, num futuro aí não tão distante, ele tá já com uma idade um pouco avançada, o professor Xavier ainda está vivo, o Wolverine cuida dele, trabalha como motorista de limusine na fronteira ali dos Estados Unidos com o México. O intuito dele é juntar dinheiro para levar o Xavier para um barco no meio do oceano, porque o Xavier hoje é um perigo muito grande. Quando o Alzheimer que ele tem descontrola os poderes dele, ele pode matar várias pessoas. Fica implícito no filme que ele tenha matado diversos X-Men por causa desse descontrole. Ele então precisa levar o Xavier, mas de repente aparece uma menininha que estão pedindo para o Wolverine ajudá-la, que é a X-23, é um clone do Wolverine feito geneticamente, uma menina que tem 2 garras em cada mão e uma em cada pé, e o Wolverine se vê meio que forçado a ajudá-la. No início ele não quer, ele acaba querendo ajudar, e a menina diz que tem um lugar, na verdade ela não diz nada, né, no começo, mas ele tem uma gravação que diz que existe um lugar onde essas crianças estão refugiadas, ele precisa levar a menina até lá. E durante o filme inteiro, os carniceiros, liderados aí pelo Donald Pierce, querem capturá-lo. Nas histórias em quadrinhos, em termos gerais, quem era o Wolverine? Né? Era esse cara no início, um cara bem irritadiço, bem violento. Depois ele passa a ser mostrado como um Ronin, né? Como uma espécie de samurai sem mestre, um cara que tem uma certa honra interior e que tem esse conflito eterno aí de lidar com o lado animal dele. Tem muito pouca referência nesse filme sobre as HQ, sobre os personagens. Não é um filme que lida muito com a cronologia dos X-Men. Tem 2 coisas que a gente pode ressaltar de legal, que é a hora em que aparece aquela história em quadrinhos, né, que a X-23 está lendo, que indica para onde eles devem ir, que o Wolverine fica achando o filme inteiro que é pura mentira, que é só uma historinha. Ali a gente vê o Wolverine desenhado com o uniforme dele, a gente fala, pô, que legal, será que vai aparecer ele de uniforme no filme? Não aparece nada. E essa história é desenhada no filme, nessa revistinha que eles estão vendo, é desenhada pelo artista Dan Panosian. Outra referência legal é, atenção, grande spoiler, quando o Wolverine morre. O Wolverine morre e no túmulo dele colocam ali uma cruz de gravetos. Essa cruz, a X-23 pega ela e transforma num X, ela deita a cruz. É uma referência a X-Men 251, que saiu aqui em X-Men 53, aqui de 93 pela Abril, em que o Wolverine ele é crucificado num X gigante. É só uma pequena referência, uma das poucas que tem no filme. E agora vem a parte em que eu emito uma opinião. Então, que fique bem claro que é uma opinião. Isso não deveria nem ter que estar dizendo aqui, né? Mas tem muita gente que fica meio irritada às vezes quando você fala uma coisa que elas não concordam. O que eu prefiro, a HQ ou o filme? Se eu fosse comparar com a história O Velho Logan, eu escolheria o filme. Mas como eu vou comparar com esse material que eu mostrei aqui, essas histórias dos anos 80 e 90 do Wolverine, aí é covardia. Eu vou escolher a HQ. Vou escolher a HQ porque eu acho que é muito superior. Essas histórias que eu mostrei aqui, eu, Wolverine, é covardia, né? O filme Logan é um filme legal, é o melhor filme do Wolverine, o que também não precisava muito, né? Que os outros filmes foram meio decepcionantes. Mas eu não acho o melhor filme de super-heróis, como muita gente disse aí. E também não acho o melhor filme dos X-Men. Acho o melhor filme dos X-Men, o X-Men 2. É um filme legal, é um filme bem feito, mas é um filme de amor pelo gênero western. Eles fazem ali homenagens ao filme Shane o tempo inteiro. Não é um filme de amor pelas HQs, pelos X-Men, por tudo que está aqui, na minha opinião. James Mangold já mostrou que não se afeiçoa muito a isso aqui. Ele se afeiçoa mais a um gênero western, pega os personagens. Alguns personagens têm o nome dos personagens daqui, mas morre aí. Não tem mais nada a ver. O destaque o trio principal é muito bom. Hugh Jackman, Patrick Stewart e Daphne King atuaram muito bem, os personagens estão muito bem representados e esse é um ponto positivo do filme. Mas eu ainda prefiro isso aqui. Valeu, obrigado. O que é importante para mim, que você terminou de assistir esse vídeo, dê um joinha ali, por favor, para dar um help aqui.
e compartilhe, aí se inscreva, tá? Se inscreve no canal e aperta o sino ali para você receber quando tiver novos vídeos. Eu vou continuar falando de vários filmes, não importa se é filme recente ou não, eu vou fazer esse comparativo aqui com diversos outros filmes de super-herói. E eu gostaria que você estivesse aqui e fosse informado de quando eles estivessem no ar. Se você estiver no Facebook, curte e compartilha para quem você acha que vai curtir também. E no Instagram a gente tem lá também uma página, dá uma visitada lá, dá uma olhada. Obrigado, até o próximo.